E aí, Olha aí, grande Felipe Macedo, como é que você tá? Tudo bom? do Jóia, muito bom revê-lo, hein? Igualmente, tudo certo. Fico feliz da gente estar trocando uma ideia hoje. Bom, live no YouTube já tinha feito, né? Mas aqui no Instagram estou estreando. Você já é experiente, vai me passar alguns bisus aí. Não, tranquilo, aqui é super prático. A gente vai trocar uma ideia, vai ser um bate-papo bastante simples, ainda mais pela curiosidade também de conhecer o projeto mais temático. A gente já se conhece de um tempo, mas você vem fazendo um trabalho excepcional nas redes sociais e eu acredito que merece reconhecimento de cada vez mais pessoas. Então, é importante que mais pessoas saibam disso e que isso possa se compartilhar com outras pessoas também, que as pessoas possam compartilhar umas com as outras e recomendar, que é o mais importante também. É ainda mais a valorização do trabalho. Tá legal. Em primeiro lugar, quero agradecer pelo convite. Para quem não me conhece ainda, eu sou o professor Belchior, já leciono matemática no Colégio Militar de Brasília, agora em janeiro, completo 10 anos, né? E, Legal. e posso dizer que tive aí a alegria, né, de ter o Felipe Macedo como um dos alunos e hoje fazendo sucesso aí na parte aí de assessoramento, de consultoria aí para o pessoal que pensa em não só em investir dinheiro, né, mas investir em grandes projetos, né, aplicar boas ideias, empregar bem o seu tempo e no final das contas, né, o que todos querem fazer é transformar seus sonhos em realidade. Então, parabéns aí pelo trabalho que tem ajudado o pessoal aí a realizar os seus sonhos. Obrigado, professor. É uma satisfação enorme trazer você aqui. É um profissional excepcional no mercado. Foi meu professor durante o ensino médio, uma pessoa que realmente fez a diferença na minha vida e é lógico que não seria bom eu não dividir o espaço aqui para a gente trocar uma ideia. Mas vamos falar do seu mais novo projeto, não sei se é tão novo assim, e aí eu deixo esse espaço para você comentar, que é o canal Mais Temática. De onde surgiu esse nome Mais Temática e o que mais motivou você, além da educação, lógico, o que mais motivou você em trazer à vida esse projeto e poder compartilhar o teu conhecimento com outras pessoas? Como você falou, neste ano a gente tem se dedicado aí a investir um pouquinho nas redes sociais, mas na verdade o projeto já vem de longa data, né? O nome, na verdade, é um trocadilho. Você falou em dividir o espaço aqui no Instagram e a gente vai multiplicar algumas ideias, né? Então, a oportunidade aí, sempre que você der a deixa aí, fazer algum jogo de palavras, tá? E o Mais Temática é esse jogo de palavras, né? Que já remete, já faz as pessoas associarem imediatamente à matemática, mas, inclusive, alguns me perguntam, bom, por que o canal não é só sobre matemática? Eu falei, bom, por isso mesmo, né? Daí vem o nome, Mais Temática. Então, vamos abordar um pouco mais de temas, né? Vamos tentar tratar de outros assuntos que não sejam apenas matemática. Então, a matemática ali acaba sendo um pretexto para a gente enveredar por outros caminhos. E, na verdade, é uma prática que já tinha nas aulas presenciais, que era sempre aproveitar alguns minutos ali da aula para tratar de outros assuntos que não fossem especificamente ligados à matemática. Afinal de contas, a matemática é importante, mas eu vou ter que discordar do Pitágoras, né, que os números não são tudo. Então, ela é importante, ela nos ajuda em muitos aspectos da vida, mas a gente precisa, principalmente aí para o pessoal que é estudante, mesmo pessoal que já concluiu a universidade, mas que por exemplo, está se preparando para um concurso público, né, é muito importante que nessa trajetória da preparação profissional, que o camarada não se limite ali, né, ao estudo de algumas teorias, de alguns conceitos. Afinal de contas, a vida vai exigir muitos outros conhecimentos e muitos desses conhecimentos não serão teóricos, né, mas serão conhecimentos práticos, fruto aí da experiência e até mesmo da convivência com outras pessoas, né? Então assim, em poucas palavras, o canal Mais Temática foi um dos frutos da quarentena, né? A gente tem visto aí algumas pessoas dando a sentença aí de morte para o ano de
2020, poxa, 2020 eu nem vou contar na história da minha vida, né? Inclusive teve gente que comemorou o aniversário. Poxa, sinceramente, né, eu não gostaria de fazer uma retrospectiva do ano e enxergar um buraco negro, né? Então, na verdade, mais do que um convite, é uma provocação que eu faço aí também para aqueles que estão nos assistindo aí nessa live agora, que realmente vejam, né, todas as dificuldades que foram impostas aí por essa crise mundial como, na verdade, desafios a superar, né? E toda vez que a gente olha para trás e a gente avalia, né, com mais serenidade, né? A gente avalia com mais calma, né? Poxa, todos os passos que a gente deu, todas as etapas que a gente percorreu, a conclusão é sempre a mesma, né? Que foram exatamente naqueles momentos, né, de maior dificuldade, né, naqueles momentos em que realmente a situação se mostrou mais penosa. Bom, foi exatamente nesses momentos que a gente deu os passos não apenas para frente, mas para o alto, né? Então, uma comparação, uma simbologia que eu gosto de usar é enxergar pedras não como barreiras, né? De modo que eu teria que parar ou, quem sabe, até recuar. Não, né? A gente pode usar pedras como degraus. Então, vamos sempre em frente para o alto. Vamos crescer e seria muito bom que nós aprendêssemos aí com as dificuldades desse ano como mais uma oportunidade de crescimento. Então, o canal Mais Temática lá no YouTube foi fruto disso, né? A gente teve, não só eu, né, mas todos os professores, né, tivemos que nos adaptar aí. Então, uma expressão um pouco pesada, mas reflete bem a realidade. A gente teve que trocar a roda com o carro em movimento, né? As aulas foram suspensas e a gente teve que se adaptar rapidamente aí para migrar, né, para o ambiente virtual, mesmo tanto pessoas que já tinham experiência quanto aquelas que não tinham. Todos nós passamos a utilizar aí as ferramentas digitais aí para não interromper o processo de ensino. E aí eu aproveitei, né? Então, quer dizer, no fundo foi unir o útil ao agradável. Então, já que era necessário, e aí eu pensei, bom, por que não disseminar isso em larga escala, né? E aí, então, além das aulas rotineiras, eu passei a gravar outros vídeos, né? Então, passei a publicar vídeos mais curtos no YouTube e alguns meses depois eu conjuguei isso com a página do Instagram, Mais Temática Oficial. Então, só para resumir aqui também a nossa página no Instagram, a gente tem aí postagens diárias, toda segunda-feira uma mensagem inspiradora nessa semana. No caso de hoje, essa mensagem foi o convite para a live. Tá? Fico feliz. Toda terça-feira, uma dica que pode ser voltada assim, para o estudo, né, para algum conceito de matemática, mas pode ser uma dica de âmbito geral também. Toda quarta-feira eu proponho um desafio, que é para o pessoal ali rachar a cuca, né, fritar os neurônios. Quinta-feira, aí, de praxe, né, um TBT. E aí, sexta-feira, para fechar a semana de forma descontraída, a gente posta ali, né, um conteúdo de teor mais humorístico, certo? Então, para o pessoal ali poder ter algum entretenimento ali também no encerramento da semana, tá bom? Que ótimo. Professor, fico muito feliz que você já tenha dado esse primeiro passo no seu projeto e tenha dado esse passo com o pé direito, porque você acabou de me relatar um belo de um cronograma de postagens e geração de conteúdo para os, não seus assinantes, mas para os seus espectadores, né? O pessoal está antenado no seu conteúdo. Eu confesso que eu adoro principalmente os desafios, eu até agora não consegui resolver nenhum. Mesmo gostando de matemática, assim, a matemática eu confesso que eu me dei bem com ela no ensino médio, mas eu me dei muito mal na faculdade. E às vezes a gente tem uma expectativa, mas não é tudo isso. E a gente acaba quebrando a cara. Mas, por experiência própria, eu comecei a respeitar muito. Oi, desculpa, saiu um pouco mudo, pode falar. Não teve tanto sucesso na matemática na faculdade, você teve o azar de ter
professor ruim do ensino médio. Não, imagina. Assim, o conteúdo ele é bastante, digamos assim, em alguns momentos a gente não consegue conectar esse conteúdo com a realidade, né? Para que eu vou aplicar isso aqui na minha realidade? Eu acho que nós da administração, a gente no primeiro semestre já vê cálculo 1. E a gente se pergunta por que eu vou aplicar cálculo, né? E aí depois que a gente começa a ter aula de economia, começa a ter aula de contabilidade, que a gente começa a linkar alguns pontos dos quais a gente já viveu antes, no primeiro semestre. Então a gente tenta fazer correlações. Mas eu confesso que da metade para o final do meu curso, eu tinha um incômodo dentro de mim, que era meio que criar um respeito pela matemática. Uma coisa que eu não tinha dominado ainda era finanças, eu gostava muito de processo. Mas uma coisa que eu não dominava era finanças. Eu pensei, cara, eu acho que a oportunidade de eu aprender finanças, números, me dar bem com eles, criar um respeito por eles é agora. E foi algo que eu me apaixonei depois. Eu gosto de mexer com números, eu gosto de analisar, eu gosto de fazer conta e eu gosto de fazer muita conta de cabeça. Eu acho que é uma ótima ferramenta que eu tento criar estimativas na minha vida, né? Quanto isso aqui vai dar? Tanto, não sei o que, tal. Eu queria que você contasse para o pessoal aí de casa a importância de você ter esse pensamento de tentar calcular as coisas na sua cabeça, mesmo que você não acerte exatamente. Mas o que isso pode trazer de diferente na sua vida e na aplicação, né? Do que você for fazer com esse método, com essa prática. O que isso pode trazer de vantagem e também de desvantagem também, né? Nem tudo são flores, mas o que você tem a dizer sobre esse tipo de método, né? Essa prática que é muito comum entre a gente, calcular as coisas de cabeça. Poxa, é legal, você falou uma palavra-chave aí que é estimativa, né? A ideia de fazer cálculos de cabeça não é de necessariamente, por exemplo, o supermercado e antes de passar ali no caixa já saber exatamente quantos reais e quantos centavos vai ter que pagar pelos produtos que estão ali. Mas uma estimativa a gente precisa ter, né? Então, por exemplo, o camarada sai com os amigos, vai lá dar um rodízio de pizza, por exemplo, e aí pede ali algumas bebidas, e aí depois vai pagar a conta de forma individualizada. Poxa, não precisa, né, ser bitolado, né, a ponto de a cada lata de refrigerante ou a cada copo de suco já ficar lá mentalizando, poxa, já está fazendo ali as somas parciais de quanto vai ter que pagar no final. Não, claro que ninguém vai fazer isso, até porque senão vai estragar a diversão. O camarada não vai conseguir nem se enturmar lá com a galera. Mas uma estimativa, né, de modo que quando pedir lá para fechar a conta, ele tem que ter uma noção, né, minimamente razoável sobre o valor total, de modo que a coisa seja honesta, né? Por que eu estou dizendo que a coisa seja honesta? Ele questione não só se vier um valor exorbitante, mas também se vier um valor muito aquém daquilo que ele estava esperando, né? Sim. Por exemplo, a questão do percentual de gorda, né? Então, isso, quer dizer, em primeiro lugar, que não é obrigatório. Em segundo lugar, que o valor não é padronizado. Os estabelecimentos cobram 10, 15, enfim, isso pode variar, né? E, então, o camarada, quer dizer, o cliente é bom, né? Essas referências para poder, pelo menos, fazer uma estimativa em relação ao que ele vai pagar. Até, quer dizer, eu falei de situação muito pontual, mas a gente pode pensar até uma situação mais abrangente, né, que ocorra num período de tempo maior. Por exemplo, se a pessoa resolve viajar no final de semana, né? Então, às vezes, as pessoas podem ter surpresas desagradáveis, né? Porque subestimam, né, os gastos que vão fazer, né? Então, ou então, por exemplo, quando a pessoa vai fazer aqui, por exemplo, o camarada lá resolve para um carro, né? E raciocina assim, o preço do carro é tal, mas ela não leva em consideração, por exemplo, os gastos que vai ter, não apenas com abastecimento, com pagamento anual do IPVA,
com o pagamento de licenciamento, com o pagamento do seguro, com o pagamento das revisões que são periódicas. E aí quando o camarada coloca tudo isso ali não necessariamente no papel, mas pelo menos ele faz um esboço mental, ele vai pensar 2, 3 vezes antes de fazer aquela questão. Então é isso, né? E muitas vezes, isso que você comentou agora há pouco, né, da dificuldade que a gente sente de encontrar uma aplicação no dia a dia, na vida real, da teoria matemática que a gente aprende na sala de aula, realmente porque... bom, e aí eu tenho que fazer um meia-culpa aqui e jogar pedra no próprio telhado, tá? Porque muitas vezes a maneira como nós professores trabalhamos não permite que os alunos façam esse link, como você fez, por exemplo, aí no caso das finanças, né? Poxa, como é que eu vou conectar esse conceito teórico aqui com uma operação prática aqui, né? Então, por exemplo, a matemática básica, né, aquela matemática ali das séries iniciais, é a matemática que vai fazer a diferença em diversas situações, né? E a gente poderia até filosofar em cima de fato, são as coisas mais simples, são as coisas pequenas, que no final das contas acabam fazendo toda a diferença, acabam sendo cruciais. De que matemática básica eu estou falando? Por exemplo, lá no quinto, no sexto ano do ensino fundamental, o pessoal aprende a fatorar um número, né? A decompor um número em fatores primos. E aí eu pergunto por que aqueles alunos ali aprendem fatoração? Para quê? Simplesmente para fatorar. É uma pena, né? E não vê, bom, qual é o sentido, qual é a vantagem de ver que eu posso decompor um número em fatores primos, né? Infelizmente, há esses exercícios do mesmo tipo. E aí eu para um cálculo que eu poderia fazer de cabeça se eu aplicasse essa ideia simples da fatoração. Por exemplo, né? Vão concordar comigo que não parece imediato obter a divisão por 25, não, quer dizer, eu acho que, né, a divisão por 25, que é 1 como 4 sobre 100, que é a fração equivalente, devo que dividir por 25 é a mesma coisa que multiplicar o número por 4 e dividir por 100. Bom, não vou nem dizer que todo mundo sabe que é muito simples, né? É cortar 2 zeros ou 5 zeros e eu caminho com a vírgula para a esquerda. Agora multiplicar por 100 é tranquilo, né? Então 4 é o 2 ao quadrado. Qual a importância de saber que o 4 é 2 ao quadrado? Bom, isso significa que multiplicar pelo número 4 é equivalente a dobrar o número 2 vezes, né? Então, por exemplo, se eu quisesse estaria logo os 2 zeros, que vai dar o meia dúzia, e aí uso 2 vezes, o dobro de 1000 é 24. Então pronto, acabei de fazer uma divisão rápida. Isso lá no ensino fundamental, né? Um outro exemplo, né, é a gente fatiar, né? Bom, e a gente poderia filosofar, poxa, se eu tenho um bom caminho, né, uma boa estratégia para eu atingir essa meta alta, eu já tenho metas menores, né? E aí eu vou galgando alguns passos até chegar ao nível que eu pretendo. Então, por exemplo, se eu quero fazer uma multiplicação por 13, por exemplo, né? Sei lá, eu quero fazer 16 vezes 13 e eu não quero ter que apelar para a calculadora. Bom, 13 eu posso ter como sendo a soma de 10 com 3 e é muito mais fácil multiplicar por 10 sentar o zero e é muito bom, e é relativamente fácil também triplicar o número, né? Então eu uso né, os 2 hemisférios do meu cérebro, cada um fica responsável por guardar uma dessas multiplicações, tá?
Então eu vou fazer 16 multiplicado por 10, que dá 160, isso é quer dizer, o triplo é igual a 48, aí eu junto os dois, né, o 160. Professor? Tá online? Tá cortando um pouquinho a conexão. Aí, alô? Cortou, agora acho que voltou, né? Agora voltou. Tá me ouvindo bem aí? Pronto. Tá, tinha parado o resultado da multiplicação aí, que foi 208, né? Uma coisa que eu ia comentar também, que é uma coisa que eu faço muito e que me ajuda bastante a evitar o uso da calculadora, é começar a fracionar as coisas. Então, por exemplo, se eu tenho um percentual, eu coloco tudo na base 100 e vou trabalhando com isso. E aí vou reduzindo. E aí eu chego em 1/4, 1/2, 1/3. E aí depois de chegar nesses valores, eu transformo para 33,3%, para 40%, 50%. E assim eu vou trabalhando. E só que tem uma coisa muito interessante quando a gente trabalha com percentuais, né? Então a gente tem essas novas formas de calcular, mas é interessante a gente entender também o seguinte, ó. Quando a gente faz um cálculo percentual multiplicando, né, por um número, e aí vamos calcular 10% de 100, vai dar ali 110. Mas para a gente voltar para o 100, não é só dividir por 10. Tem essa pequena pegadinha. E às vezes as pessoas elas tentam fazer esse tipo de cálculo mais simples e acabam chegando a um resultado que não é o resultado certo. E aquela conta de cabeça que a pessoa estava fazendo, ela acaba se tornando um pouco equivocada. E dependendo do valor que ela está trabalhando, isso pode ser um valor resultante bastante significativo, dependendo do que aquela pessoa espera, né? Ou pagar, ou se ela está se planejando financeiramente. Então, conta um pouquinho para a gente essa diferença entre você levar um número até um número maior e depois ter que voltar com ele, né? Ou seja, valorizar ele, depois você tem que descontar. Que diferença isso pode fazer na vida das pessoas se as pessoas não conseguirem aplicar tão bem na vida delas? No por trás dessa questão é que o conceito de porcentagem, né, de percentual é relativo, né? E aí, como você mesmo acabou de dizer, dos 10% sobre R$100, de fato, né, fazer incrementar e aí depois fazer sobre o resultado no final, sobre o montante, não vai voltar a tornar o valor original, porque os valores de referência mudaram, né? No início a gente fez 10% sobre R$100 e aí o valor correspondente é de R$100, esse vai ser o incremento. Mas se depois eu tirar com 10% desse 10, bom, agora o valor vai ser de R$11, né? Então, só para a gente descontrair um pouco mais, que uma pessoa a vender cosméticos Ivone, né? O pessoal aí que já viu alguns episódios e que todo mundo odeia o Cris sabe do que eu estou falando, né? E aí imagine lá que a pessoa que começou a vender, né? Assim, a porcentagem de comissão é de 20%, né? Sobre o valor que ela paga no boleto, né? Então ela faz a venda lá de perfumes e de outros cosméticos, né? E aí revende o produto com 20% sobre o que está registrado lá no boleto. E vai ter também um valor que vai estar catalogado lá na receita. Beleza. Uma pessoa que não tem essa noção de que o percentual é relativo, ela corre o risco de
de não apenas de não ter lucro, mas de ter sérios prejuízos nas suas vendas se ela começar a ter alguns descontos, né? Naturalmente, os clientes pedem desconto, e dependendo da forma de pagamento, o próprio vendedor vai oferecer aquele desconto, né? Para evitar, por exemplo, a do cartão de crédito ou taxas bancárias, enfim. Né? Então, só para só para simplificar aqui os cálculos, vamos pensar, por exemplo, em um perfume cujo valor no boleto seja de R$80, tá? Eu tinha falado em ação de 20%, vamos pensar em 25%. Ela tem a margem de lucro de 25%. Então, o valor que vai estar catalogado na revista não vai ser de R$80. Esse valor é o que ela paga lá para o fornecedor. Beleza. O valor que vai estar registrado lá no catálogo vai ser o valor de R$100, porque 25% de 80 dá R$20. Então, esse valor de R$20 vai ser o lucro, né, do vendedor. E o valor final, o valor que vai estar catalogado lá na revista vai ser de R$100. O risco é a pessoa raciocinar com esses 25% e pensar assim, bom, se eu tenho 25% de lucro, então se eu conceder um desconto de 10%, eu ainda vou ter 15% de lucro. Errado, porque o desconto que ela vai conceder não vai ser sobre o valor do boleto que ela paga do fornecedor, mas vai ser registrado lá no catálogo, não é verdade? Então, por exemplo, se ela conceder um desconto de 20%, na verdade ela já ficaria no prejuízo. Não, como assim no prejuízo? Não vai dar na mesma, porque vai tirar R$20 e volta para os 80. Não, eu afirmo que ela vai ficar no prejuízo, porque ela tem outras despesas, né, no trabalho que ela realiza, tá certo? Então, assim, fato em relação ao que ela vai receber do cliente é exatamente o valor que ela vai pagar para o fornecedor. Mas ela tem outras despesas para o seu profissional, certo? Então, ela é um prejuízo, sim. E pior ainda, poxa, já que é para um familiar, então eu vou abrir mão dos 25%, da margem de 5% de lucro que eu tenho, e eu vou dar 25% de desconto. Bom, aí o prejuízo vai ser maior ainda, porque aí ela vai revender por R$75, ela pagou R$80, né? Então, além das despesas que ela tem de maneira corriqueira, ter um outro prejuízo aí de R$5 por causa dessa diferença, né? Importante ter essas coisas em mente. Infelizmente, no Brasil, as pessoas ainda têm muita cultura da compra parcelada, né? E aí não vislumbra a possibilidade, por exemplo, de par um dinheiro e médio ou longo prazo, né? A tendência é que as pessoas sejam imediatices, né, e não controlam o negócio. Por que eu estou chamando mau negócio? Por exemplo,
Eu falei da situação agora há pouco da pessoa que tinha interesse em comprar um veículo, né? E que ela, por inexperiência ou por falta mesmo de conhecimento, ela não levou em consideração os gastos decorrentes, né, da propriedade de um veículo. Olha, financiamento, com raríssimas exceções, né, e aí eu peço que você me corrija se eu falar página. Esse financiamento, com raríssimas exceções, é apenas, né? E aí o camarada resolve entrar no financiamento para... Então, sei lá, eu consegui... E digamos que ela tenha parcelado em 4 anos, né? Além para a agência que financia o veículo, ela tem que lidar com a desvalorização do veículo, ela vai ter tido uma impostos e eventualmente até de algum sinistro, e o prejuízo não são apenas esses gastos que a gente está contabilizando. O que eu digo na conversa? O que ocorrido, né, qual teria sido a situação caso ela tivesse aplicado, né, os valores correspondentes às parcelas do financiamento e tivesse esperado, né, ali talvez 3 anos, vai, ao final de 3 anos ela teria ali um montante suficiente para adquirir não só um veículo com preço, porque quem tem dinheiro no bolso tem, então certamente ela ia conseguir o veículo por um preço menor e provavelmente com muito mais funcionalidades, né? Então é esse tipo de raciocínio muito simples, né? Eu nunca fiz nenhum curso aí na área de economia, nada disso, mas quando a gente para colocar os pesos na balança, que realmente algumas compras não valem nem um pouco a pena, né? Sim. Eu vou usar como referência de novo aí o seriado do Todo Mundo Odeia o Chris, que como, né, citar aí o nosso mestre Júlio, você diz lá para ele, bom, mas esse produto aqui tá em promoção, tá em oferta, né? Pois é, não comprar é mais barato do que um produto em oferta. E muitas vezes a gente compra produtos dos quais a gente não tem necessidade. Sim, exato. Esse é um ponto muito importante que você colocou, porque e você colocou muito bem, o imediatismo, né? Assim, quando a gente faz um orçamento familiar, quando as pessoas elas estão fazendo seu orçamento familiar, não há problema algum de você, por exemplo, fazer um financiamento. Assim, de forma geral, essa é uma opção. Só que as pessoas, pelo imediatismo, elas acabam contraindo uma dívida sem estarem efetivamente preparadas para isso. Então, elas vão onerar uma teórica reserva que elas têm. Então, quanto menor for o seu ganho mensal e maior esse, digamos assim, essa dívida que você contraiu, é pior para você, porque você vai ficar mais comprimido. O orçamento familiar vai estar comprometido. Você tem uma obrigação agora. Você não tinha essa obrigação, agora você tem uma obrigação. E se você deixar de pagar essa obrigação, vai dar problema. Então, assim, é muito mais vantajoso. Quem sabe se você trabalha de casa ou se você não vai se deslocar com tanta frequência, é melhor você manter esse dinheiro com você, né, do que você colocar isso numa obrigação e não utilizá-la da forma, né, como você gostaria. Então é muito complicado. As pessoas elas querem ter
ter a coisa, né? A posse é algo muito chamativo, né? Mas o ruim é a consequência final depois, né? Mas, professor, vamos colocar no lugar de uma pessoa que ela precisa tomar uma decisão e há uma alternativa dela, digamos assim, meio que no chute, decidir. Como é que essa pessoa... Há alguma dica que você poderia dar com a sua experiência para essa pessoa meio que chutar com razão ou chutar, assim, escolher alguma coisa no chute, mas com convicção de que aquilo ali pode dar certo? O que você falaria para essas pessoas? Olha, com certeza. Como a gente contou agora há pouco, a gente deve ter aqui entre os espectadores alguns concurseiros, não é verdade? E quem já gastou ali uns poucos minutinhos, né, para contabilizar, isso em qualquer prova, pode ser prova de concurso, pode ser um vestibular, no próprio Enem, nas provas regulares aí que o pessoal faz nas escolas, claro, a gente faz objetivas, né? Provas de múltipla escolha. Então, quem já gastou ali uns poucos minutos para programas, questões que tem 5 alternativas cada, né? Quem já parou para contabilizar o número de questões cuja resposta certa era a letra A, certa era a letra B e assim por diante, vamos uma prova com 100 questões, né? Só para facilitar a análise aqui. Vai ver que como resposta correta, se não é 20, muito próximo de 20. Existe uma distribuição ali bastante equilibrada. É isso. Bom, é muito comum a gente ouvir os candidatos se prova não foi suficiente, não é verdade? Por exemplo, dessa prova, o candidato ele tenha conseguido responder com segurança, né? Isso é importante, que ele tenha feito com e é isso que no final das contas esse vai ser o fator de peso para que o chute seja mais eficaz, tá? Que tenha conseguido com relativa segurança de a 80 itens pela prova, 20 itens sem refazer. Antes aqui, eu não estou levando em conta concurso do CESP, tá? Que uma errada anula uma certa. Tá? Estou falando de outros processos seletivos, porque aí a lógica já muda. Mas no caso, por exemplo, dos vestibulares e de concursos de outras fundações, essa técnica se aplica tranquilamente, tá? Então, 20 questões, 20 itens ali sem resposta. Poxa, em geral, como é que o pessoal chuta? O pessoal chuta assim, A, B, C, D, A, B, C, D. E aí, quando ele vai conferir o gabarito, ele vai ver que daqueles 20 chutes, ele errou os 20. É muito, né? A probabilidade de ele ter errado os 20 é muito grande. Então, a sugestão é gastar ali mais 2, 3 minutos da prova para contabilizar as alternativas que você assinalou. Né? Você assinalou, você respondeu 80 questões. Digamos que dessas 80 questões, a questão que você tenha assinalado menor alternativa, melhor dizendo, que você tenha assinalado menor número de vezes, seja a alternativa A. Digamos que você tenha assinalado apenas 10 vezes e as outras você tenha assinalado ali em torno de 15 vezes cada, por exemplo, tá? Olha, sem medo de ser feliz, você vai assinalar cada uma das 20 questões restantes na alternativa A. Exceto, é claro, se você já tiver lido alguma dessas questões, porque às vezes isso acontece, e já tiver
descartado a alternativa A como possível resposta correta, né? Às vezes acontece isso, poxa, essa questão eu não consegui responder, mas eu fiquei em dúvida entre a letra C e a letra E. Então é claro que você não vai marcar a alternativa A, mas aí você vai marcar em qual? Na C ou na E? Pronto. Você vai lá na sua contagem, né? Bom, na minha contagem entre a C e a E, a letra E foi a menos assinalada. Então pronto, vou assinar lá na letra E. Eu estou dizendo que com isso você vai acertar os 20 chutes? Não, provavelmente não, mas eu lhe garanto que desses 20 itens você vai conseguir aí, pelo menos 4 respostas certas, o que já vai fazer, já vai ser um grande diferencial na sua classificação naquele concurso ou no processo seletivo no qual esteja participando. Com certeza. Uma coisa que você deixou bem claro, né, assim, aumentar a sua probabilidade de acerto, né? Então, às vezes, as pessoas, isso é muito relacionado com um processo de psicologia do consumo, se a gente fosse puxar para alguma coisa de finanças. As pessoas, às vezes, elas ficam com medo de perder tudo, né? Elas se colocam numa situação de risco, eu posso perder tudo, então eu não vou arriscar. Mas ela poderia aumentar ali, talvez 40%, 50% dos ganhos. Mas ela tem medo de arriscar os mesmos 40%, 50% para tentar ganhar mais. Então, aumentar a probabilidade, eu acho que é a grande sacada. Se você se encontrar num ponto de decisão, que você precisa tomar uma decisão rápida, mas mesmo assim você ainda quer ficar consciente em relação ao... principalmente consciente em você mesmo, né? Você ficar com o coração tranquilo. Né? Eu tenho ciência de que eu estou chutando aquilo ali, mas pelo meu histórico na prova, ou pelo meu histórico aqui, eu estou analisando que a tendência é que a resposta seja mais ou menos por aqui, então eu vou por esse lado aqui. Então, aumentar probabilidades em meio à tendência. Muito legal. Tá bom, olha, mais alguma questão? Pode falar. Fazer uma observação ainda dentro desse tópico, porque eu tô vendo aqui nas curtidas aqui da live que nós temos um público aí que é o pessoal que está terminando o ensino médio, que, por exemplo, vai fazer o Enem. E aí uma observação. Que o pessoal sabe, a do Enem segue uma metodologia diferente, que é a TRI, né? Que é a teoria de resposta do tempo. E talvez o pessoal esteja se questionando aí, bom, eu acho que esse professor não conhece a TRI, como é que ele está sugerindo que eu as respostas, sendo que dependendo da questão que eu errar, eu posso não pontuar em outras questões que eu tenha respondido de forma correta. Bom, aí entra uma outra estratégia que é a seguinte: o Enem não avalia apenas bagagem, não avalia apenas volume de conhecimento, né? Como eu comentei agora há pouco, que muitas das provas, e o Enem acho que não é diferente, não são dadas de modo que o aluno consiga, né, resolver 100% tudo com foco do tempo disponível. Então, uma das estratégias que o aluno vai precisar empregar na realização da prova é a estratégia do filtro, né? Ele, mesmo que sem resolver a questão, eu consigo avaliar se eu venho só de fazer a leitura do enunciado e analisar superficialmente ali as alternativas, eu consigo mensurar, consigo estimar, que foi algo que você colocou no início da live hoje, né? Eu consigo estimar o tempo que essa questão vai me demandar. Então, como eu sei que cada área do conhecimento tem questões de diferentes índices de dificuldade na prova, poxa, eu vou priorizar, até por uma questão de otimização do tempo, eu vou priorizar as questões de nível mais fácil, depois para aquelas de nível médio, e se eu tiver tempo eu vou para aquelas de nível difícil. Com isso, o que vai acontecer? As questões que eu conseguir resolver dentro do tempo de prova, muito provavelmente vão ser as questões que se classificam dentro do índice de dificuldade maior. E se eu errar essas questões de índice de dificuldade maior, a TRI não vai me penalizar pelas questões de nível fácil e de nível médio. O que acontece é o contrário. O que o aluno não consegue pontuar é quando, por exemplo, ele acerta
por exemplo, 2, 3 questões de índice difícil, de matemática, mas erra questões elementares, né? Errou lá 4, 5 questões elementares. Então, como é que essa metodologia vai interpretar o desempenho desse aluno? Bom, essas questões difíceis que ele acertou, muito provavelmente, ele acertou sem dominar o conteúdo, porque aquelas questões que eram requisitos para essa. Então, mesmo no caso do Enem, que tem uma metodologia bastante particular, e bastante interessante também, né? Essa da teoria de resposta ao item, ainda continua válida essa sugestão aí da estratégia de chute, ou seja, um chute pensado, um chute com critério, não um chute aleatório, tá? Exato. Professor, para a gente finalizar, eu fiz um resumo aqui das principais passagens da live. Eu gostaria de confirmar com você que algumas coisas precisam ficar mais na cabeça da gente, né? A gente deu exemplo, a gente tentou trazer uma aplicabilidade para o que a gente debateu aqui. Mas eu anotei 4 principais, eu anotei um post-it, eu estava aqui anotando, tenho a prova disso. Mas eu anotei 4 principais coisas que o pessoal que acompanha a nossa live até o final precisa ficar na cabeça. Primeira coisa, usar pedras como degraus. Isso ficou bastante claro. Se você está achando que 2020 está sendo um ano adverso, com barreiras, suba essas barreiras e utilize essas barreiras como degraus. Uma grande coisa que você falou hoje. A segunda coisa são as pequenas coisas, ou são as coisas pequenas que fazem a grande diferença. Então, não adianta de nada você querer aumentar, por exemplo, seu conhecimento em alguns pontos específicos, algumas aplicações específicas da matemática, se você não começar pelo básico. Se você não fizer, digamos assim, um arroz com feijão, né? Não adianta você querer cozinhar coisas extraordinárias se você não sabe fazer um feijão bem feito, um arroz bem feito e poder oferecer isso, né? Então, começar pelo básico é essencial também, tá? Ou tão quão essencial que você imagine. Terceira coisa, faça estimativas. Pode falar. Eu queria pegar um gancho nesse segundo ponto que você destacou, porque nesses anos aí no colégio, eu passei por praticamente todos os escolares. Então, uma constatação, um grande motivo do baixo desempenho de muitos alunos nas séries finais dos pré-requisitos lá do ensino desempenho insatisfatório médio, mas muitas vezes porque ainda há em relação a conteúdos do 6º e do 7º ano, e às vezes mas é por dificuldade de leitura, né? Por alguma dificuldade de interpretação, né? O outro exemplo que eu queria usar, aí eu não sei se todos vão entender, que estudou, por exemplo, convergência, vai se recordar, por exemplo, da série harmônica, né? Que é aquela sonita, né? Eu tenho 1 mais meio, mais 1/3, mais 1/4, mais 1/5, né? Essa soma infinita. E eu tenho aquela soma também dos inversos dos quadrados, né? 1 mais 1/4, mais 1/9, mais 1 sobre 16, e isso de forma ilimitada. A soma dos inversos dos quadrados, essa série é convergente, né? A gente tem lá os critérios para decidir sobre a convergência ou divergência da série. Mas a série harmônica, embora tenha parcelas irrisórias, quer dizer, as primeiras parcelas a gente ainda não são tão insignificantes, né? 1, meio, 1/3. Mas se a gente leva em conta, né, que esse processo continua e as parcelas são menores, poxa, intuitivamente não seria, quer dizer, seria de esperar que essa soma infinita também resultasse em um número finito, né? Também fosse uma série convergente. No entanto, essa série é divergente.
poxa, o que isso tem a ver com essa ideia de que as pequenas coisas fazem grande diferença? Pois é que pequenas parcelas nos permite sim chegar ao infinito. É impressionante isso, né? Até a gente tem exemplos matemáticos que ilustram, né, essa e que a gente poderia transpor para várias outras situações da vida, né? Pequenos esforços, pequenas superações, forjando o nosso caráter, que vão forjando a nossa personalidade, né? Hábitos se combate com hábitos. A gente adquire virtudes. Virtudes não são habilidades natas, né? Virtudes são exercícios, né? Feito. Se a gente pega a etimologia da palavra, né? Virtudes, virtus no latim é força, né? Então, quer dizer, essa força que a gente mantém que a gente mantém para continuar em pé ou para seguir caminhando, claro, né? Como a gente falou lá no início. Exatamente. Maravilha, professor. Acho que você pontuou muito bem esse ponto. Esse ponto é boa, né? Você pontuou muito bem essa questão às vezes no curto prazo, por a gente estar olhando coisas tão pequenas, que para nós é pequeno, né? Porque o que define o que é pequeno, o que vai aumentando, vem do nosso julgamento muitas vezes. Às vezes a gente não se atém a entender que basta tempo e consistência, ou seja, que isso se repita ao longo de um tempo para que as coisas comecem a se tornar grandes. E um exemplo muito prático disso são investimentos. Uma coisa é você investir um valor por um ano. A outra coisa é você reinvestir esse valor por 10 anos, 20 anos, 30 anos. E o custo disso é a paciência, né? É o que a gente pode dizer. Seja paciente. Porque no longo prazo, a recompensa, a tendência de você ser muito bem recompensado, ela é cada vez maior. O quarto ponto, para a gente finalizar, é faça estimativas aplicadas ao seu dia a dia. E o quarto ponto é aumente suas probabilidades em meio à tendência. Então, se você já vem repetindo alguma coisa e alguma coisa vem dando certo, o que você pode fazer a mais, ou o que isso pode te propiciar de mais resultados para que você tenha mais efetividade no que você estiver fazendo. Se você estiver estudando, trabalhando, se você estiver fazendo outras coisas para a sua vida, aumente suas probabilidades, aumente o seu mix de decisões das quais vão te levar para uma convergência que é o resultado que você espera. Acho que essa live pôde abordar bastante esses pontos, bastante linkado com coisas da vida que a gente vive, que a gente ou aprendeu da forma boa, com alguém explicando a gente, ou apresentando um exemplo bom, ou se a gente aprendeu da forma ruim, né, apanhando ou aprendendo por si só. Então, professor, vamos encerrar essa parte 1 por hoje. Eu gostaria de agradecer demais a sua presença. Vamos fazer uma live parte 2, com certeza. A gente ainda tem muita coisa para conversar, mas eu queria deixar aí um minuto final para você. Gostaria de agradecer imensamente a sua atenção, o seu tempo, logicamente, e fica à vontade aí para deixar as suas palavras nesse último minuto. Na verdade, eu vou usar esse minuto final só para pegar um gancho nos comentários que você acabou de fazer, porque você falou aí, né, das pequenas atitudes, né, dos pequenos passos que a gente dá, só que de forma insistente, perseverante, você tem isso, né? E de fato, assim, uma ideia que a gente até vai poder explorar bastante aí na próxima live é de que o que faz mais diferença, o que é mais importante, não é o volume, mas é a frequência, né? Então a regularidade dedica, né? E um exemplo muito prático disso por exemplo, né? A diferença que faz a gente diluir, né? Algo que a gente precisa estudar ao longo de dias, semanas, meses, ou tudo isso na véspera, né? Isso é um exemplo muito prático. Mas na verdade isso se aplica a todas as dimensões da vida, né? E a gente falou, por exemplo, agora há pouco da virtude. Uma virtude não é virtude se não é hábito, né? Se é algo que é feito apenas de forma esporádica, então não é, tá?
Então é isso, né? Poxa, bom essas ideias em mente, tá? A regularidade é mais importante do que o volume, porque muitas vezes a gente fica projetando, né? Coisas grandes, coisas raras, e a gente deixa, a gente descuida das coisas que estão, poxa, ali, né? E que fariam toda a diferença ali no prazo, tá bom? E a outra coisa, tá? Então fica para a próxima live. Não, maravilha. Professor, queria agradecer mais uma vez a sua presença, o seu tempo e obrigado pela nossa conversa. Acho que o pessoal aí que passou pela live e que conseguiu ficar até o final, o pessoal aproveitou